Greve dos servidores do IFG, Instituto Federal de Goiás, em Jataí, chega hoje a um mês. Enquanto os servidores em greve não têm suas reivindicações atendidas, as salas de aulas nas duas unidades da Instituição Federal de Ensino em Jataí estão assim: carteiras vazias e alunos sem aulas. Com praticamente quase todas as atividades de ensino paralisadas, os servidores em greve realizaram uma assembleia na tarde de ontem no auditório do campus Riachuelo do IFG, onde vários assuntos inerentes ao movimento foram discutidos e novas decisões votadas. Nesta assembleia estão sendo discutidos pontos da pauta que segue o movimento e também repassada informes sobre os pontos já realizados em relação principalmente às decisões tomadas. Dentre os principais pontos da pauta de reivindicações da categoria está a política salarial permanente com reposição inflacionária, valorização do salário base e incorporação das gratificações. E na Assembleia desta terça-feira, um dos pontos discutidos como forma de pressionar o governo federal a abrir as discussões com a categoria foi a possibilidade de paralisação também de alguns programas profissionalizantes importantes que ainda continuam com suas atividades normais, explicou o coordenador local do sindicato da categoria, Sinacef. Nós estamos reunidos aqui para discutir alguns encaminhamentos da nossa greve, como, por exemplo, paralisação de alguns programas. Nós vamos discutir se vamos paralisar os programas Pronatec, Mulheres 1000, Ensino à Distância, o EAD, e também a pós-graduação. Hoje nós vamos deliberar sobre essa paralisação dessas atividades que ainda continuam. E como estão as negociações até então com o governo federal, haja vista já vários protestos, inclusive em Brasília? Bom, nós estamos diante de um governo que não abre para negociação. E essa negociação, a única forma que nós estamos vendo de se dar é radicalizando a greve, paralisando esses programas, que inclusive é a vitrine do governo Dilma como Pronatec. Porque o governo está irredutível, não quer negociar com a categoria, e um governo que não se abre para negociar com a classe trabalhadora é um governo que não está de bem com a educação. Dentre as principais reivindicações, o que mais a categoria necessita de urgência? Olha, urgentemente nós precisamos, primeiro, reestruturar a carreira. Nós precisamos fazer com que haja, não é só questão financeira, haja uma valorização do profissional dentro de um percurso de crescimento dos níveis aqui. Então a nossa carreira, que é dada através de nível, está completamente defasada, tanto a dos professores quanto a dos técnicos administrativos. Nós estamos querendo que haja uma discussão mais democrática com relação à expansão da rede federal de ensino, tanto das universidades quanto dos institutos federais, porque isso está acontecendo de forma completamente desordenada, havendo ampliação da rede sem contratação de servidores, e aí coloca em risco inclusive uma conquista que já foi realizada, que foi as 30 horas para os técnicos administrativos. Isso está sendo colocado em risco por conta dessa expansão. Por quê? Porque o governo, quando abre novos campos, ele realoca, reduz de algum campus os servidores que já foram concursados e diminui o efetivo no campus que está saindo esse servidor. E aí acaba que 30 horas é pouco para os servidores dos campos que estão reduzindo o servidor executarem suas atividades. E aí com isso pressiona os reitores de todo o país para retirar essa conquista de 30 horas. E dentre os profissionais docentes e administrativos, cerca de quantos estão com suas atividades paralisadas nos dois campos FG em Jataí? 100%. Não está havendo aula do ensino médio, não está havendo aula do ensino superior. A única aula que está ocorrendo, por enquanto, é do programa Mulheres 1000, que são duas turmas, Pronatec e pós-graduação, uma turma de mestrado que continua ainda em funcionamento. E essa paralisação, ela já traz algum prejuízo aos alunos? Qual tem sido o reflexo dela nas salas de aulas? Ah, sim. A gente já sabe, apesar de haver uma certa folga, porque no calendário original já havia uma certa folga de, se eu não me engano, 15 dias letivos, ainda assim nós vamos para 30 dias de greve. Então nós já estamos tendo um certo prejuízo. E esse calendário vai ter que ser rediscutido, com certeza.
Representantes do Comando Nacional de Greve também estiveram presentes à Assembleia, como o tradutor e intérprete de Libras, Renato Tadeu, do Rio de Janeiro, e o professor Normando Lima, da Bahia. Ao nos convocarem para aqui, a gente veio no intuito de trazer também as notícias do que está acontecendo no Comando Nacional, do que está acontecendo em Brasília, quais são as decisões que estão sendo tomadas, a gente fazer um levantamento da conjuntura nacional no momento e fortalecer o movimento aqui em Jataí, e que é um movimento que está forte, é um movimento que está presente, é um movimento que conseguiu paralisar pistas, é um movimento que está ativo, os professores estão presentes na greve aqui, e a gente veio aqui dar nossa contrapartida, nosso apoio com o apoio do Comando Geral de Greve Nacional, e ver quais são as reivindicações, quais são pautas locais, as questões que podem ser levadas ao Comando Nacional para a gente levar em discussão, para a gente saber como é que as bases estão se comportando e o que é que elas necessitam também. Nosso papel aqui é intermediar essa comunicação entre o Comando Nacional de Greve e o Comando Local de Greve e aí os professores locais aqui. Nós representamos o Comando de Greve Nacional, do Sinasef, e a gente veio dar um apoio à reunião para poder mobilizar os companheiros a continuarem na greve. A nossa pauta ela está sendo negada, o governo vem sendo intransigente com o pedido dos companheiros que estão na luta. Então a gente vê aqui no caso mais de mobilizar os companheiros a continuar nessa luta e que o governo possa negociar com a nossa pauta de reivindicação. Até o momento não houve nenhuma abertura por parte do governo em relação à negociação com a categoria em todo o país. Olha, no dia 6 e 7 de maio fizemos um ato em Brasília, onde conseguimos uma conversa com o secretário da MPOG. E aí ele fez uma promessa de levar as reivindicações ao governo. E marcou uma nova data e retornamos, acho que a data de 21, 22, não me recordo bem, onde foi negado todas as reivindicações. Então, a gente continua na luta, buscando uma negociação. A gente quer uma negociação, a gente sabe que a inflação está aí, já comeu a parte do acordo do aumento que o governo deu de 15%, então a gente está querendo pedir uma das parcelas, 5%, que seria previsto em janeiro de 2015, seja antecipado para justamente poder equiparar essa diferença da inflação que já chega a 6%. As decisões tomadas na Assembleia desta terça-feira serão levadas à plena, que acontece ainda neste mês no âmbito estadual.